Esse exercício dá esse circuito aqui e pede para a gente determinar V0, que fica nesse canto aqui, por linearidade. E ele manda fazer V0 ser igual a 1 volt. Não vou dizer que o método da linearidade é o melhor método para resolver esse circuito, mas ele é um exemplo que ilustra como é que funciona o método da linearidade. Basicamente, a ideia é a seguinte. Você vai forçar esse V0 a ser igual a 1 volt e vai descobrir quanto que deveria valer essa fonte de tensão para fazer esse V0 ser igual a 1 volt. E a ideia é a seguinte, vamos dizer que eu faço esse V0 ser igual a 1 volt e descubro que a fonte de tensão aqui deveria ser 6. Bom, ela não é 6, ela é 12. 12 é o dobro de 6. Então, se eu tenho que dobrar o valor dessa fonte de tensão, eu tenho que dobrar o valor dessa tensão aqui. Isso é a linearidade. Então, se eu digo assim, isso aqui vale 1 volt. Então, essa fonte tem que valer 6. Como essa fonte de fato vale 12, então essa tensão aqui vale o dobro de 1, que é 2. Na realidade, num caso geral, eu vou fazer essa tensão aqui ser 1 volt e vou descobrir quanto que vale essa tensão aqui. E faço uma regra de 3. Linearidade, proporcionalidade sempre leva a gente à regra de 3. Então, V1 está para 1 volt, assim como 12 volts, que é o valor real aqui, está para V0. E basicamente a ideia é a seguinte, com esse princípio, em vez de fixar a tensão aqui e calcular essa, eu posso fixar a tensão aqui e calcular essa. Em alguns exemplos, isso é bem interessante. Para esse exemplo em particular, a gente está preocupado com essa parte do circuito, daqui para cá. Isso aqui é tudo partes que a gente não quer calcular nada aqui dentro. Então a gente pode tratar tudo isso aqui como uma coisa só. Então a gente vai agrupar todos esses resistores o máximo que a gente conseguir. Como é que a gente faz isso? A gente começa aqui olhando para o 8 e para o 4, já dá para baixar aqui um pouquinho. Para o 8 e para o 4 estão em série, eu substituo esses dois por um de 12. 4 mais 8 é 12. Observo então que o de 12 está em paralelo com um de 6 e eu substituo isso aqui por uma associação paralela entre 12 e 6. A resistência que eu coloco é 12 vezes 6 sobre 12 mais 6, que dá 72 sobre 18, que dá 4. Então, isso aqui tudo eu substituo por 4. E aí, finalmente, eu observo que eu tenho 4 aparece em série com esse 2. Eu substituo aqui, faltou botar um resistorzinho, 4 em série com 2, ele vira 6. Então, é esse o circuito que eu vou ter que resolver. Eu tenho esse circuito aqui, 6, 6, 2, 2. Eu quero descobrir quanto vale essa fonte de tensão aqui, quando essa tensão aqui vale 1 volt. Eu poderia resolver isso aqui por método de malhas, método de nós, tem várias técnicas aí interessantes para resolver, mas esse é um circuito simples o suficiente para a gente resolver na unha. Se aqui tem 1 volt, esse resistor tem 2 ohms, a corrente que passa aqui é 1 sobre 2, é meio ampere. Se eu tenho uma corrente de meio ampere que desce para cá, essa corrente só pode vir daqui, meio ampere vem daqui também. Então, eu tenho desse nó aqui, desse ponto, eu tenho meio ampere saindo para cá. Bom, aí como é que a gente pode continuar a resolução? Eu preciso descobrir quanto de corrente que tem para esse lado daqui. Bom, aqui tem 2 com meio ampere, eu tenho 1 volt aqui. 2 com meio ampere, eu tenho 1 volt aqui. Então, daqui para cá, eu tenho 2 volts. Isso quer dizer que esse resistor aqui está vendo 2 volts. Se esse resistor está vendo 2 volts, a corrente que passa aqui é 2 sobre 6, que é igual a 1/3 de ampere. Então, eu tenho desse ponto aqui, sai meio ampere para cá e 1/3 de ampere para cá. Isso quer dizer que daqui tem que subir necessariamente 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 3 ampere, que é igual a 5 sobre 6 ampere. Essa é a corrente que tem que subir aqui. Aí, quais são as informações que eu tenho a respeito desse ramo aqui no meio, que é o ramo que mais me interessa? Bom, eu subo uma tensão V1 aqui. Aqui eu caio uma tensão, se eu subo
5/6 de ampere aqui, eu tenho uma tensão menos mais. Lembra que no resistor a corrente em geral entra pelo mais, sai pelo menos. Eu tenho uma corrente aqui de 5 amperes, menos mais o que eu tenho aqui nesse resistor é 5 volts. Desculpa, a corrente é 5/6 de ampere, a tensão é 5/6 de ampere vezes 6 ohms, dá 5 volts. Eu subo, portanto, esse V1 que eu quero determinar, desço 5 volts. E quando eu faço isso, eu ando o quê? Eu ando da tensão até aqui para a tensão até aqui, que eu já descobri que vale 2 volts. Então, finalmente, eu tenho que V1 menos 5 volts tem que ser igual a 2 volts. Isso quer dizer que V1 tem que ser igual a 7 volts. Aí a gente volta para aquela nossa regrinha de 3 que a gente tinha no começo. 7 volts é o que eu obteria se eu tivesse 1 ampere, 1 volt aqui nesse ponto. Eu não tenho 7 volts, então 7 volts está para 1 ampere, 1 volt, perdão, assim como 12 volts está para V0. Portanto, fazendo a regrinha de 3, eu obtenho que 7 vezes V0 é igual a 12 vezes 1, que é igual a 12. E eu obtenho, portanto, que V0 é igual a 12 sobre 7 volts.